Oiê, minha gente, estou de volta, estou liveira demais nessa semana em que é comemorada o Dia Mundial do Café, no caso hoje, né? Hoje é o Dia Internacional do Café, um dia em que todos os produtores de café do mundo são homenageados, não é? E hoje eu estou participando aqui de uma ação da Atuale, Gestão de Negócios, que é a Confraria do Conhecimento. A Atuale, que é uma empresa que tem vários palestrantes, que liga eventos a palestrantes, já que todos os eventos foram cancelados, né? Por enquanto, não vamos deixar de trocar conhecimento, então eles promoveram essa iniciativa aí muito bacana, que é a Confraria do Conhecimento. E aí falaram, vamos participar, Paulo, no Dia Mundial do Café, né? Claro, Dia Mundial do Café, o assunto tem que ser cafeinado. E convidei alguém que eu acho muito sabido do café, alguém que tem um papo muito interessante, muito conteúdo e que vai falar justamente desse lado da produção dos cafés especiais dos produtores, que é o Juliano Tabaral. Ele falou que ele já me mandou uma solicitação aqui, eu não vi. Deixa eu ver. Ah, sim. Tá aqui. Ele vai entrar pelo perfil da Atuale. Quem está... Juliana. Ih, gente, eu nem estava sujo de batom, ó. Ao vivo, né? Coisas de ao vivo. Opa, mas o Juliano já chegou aqui com um cafezal atrás dele, gente. Que coisa chique. É isso aí, Tem um Paulo. cheio de prédio aqui atrás de mim, nada a ver, né? Tá bonito o seu cenário aí, Juliano. Aqui a gente traz um pouquinho da lavoura para dentro do escritório, né? Show de bola. Então, o Juliano está aqui representando a Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, mas eu vou deixar que você melhor se apresente aí para a galera que está entrando. Já estamos aí com mais de 50 pessoas nos assistindo. Gente, vamos mandando pergunta enquanto o Juliano se apresenta. Fala um pouco, como é que você entrou no café, há quanto tempo você trabalha com café e como que é o seu trabalho aí no Cerrado Mineiro. Perfeito, Paulo. Primeiro é um prazer estar com você aqui nesse dia tão É especial. Um dia global, né, para o café, o Dia Internacional do Café, então não poderia Olha ser Marcelo da Ecoagrícola aqui dando um oi pra gente. não poderia ser de melhor forma. Então, Paula, eu sempre trabalhei com café, né? Minha história com café desde... O meu pai me inspirou a entrar no café, que ele também sempre atuou no café. Então, eu estou com 38 anos de idade e eu entrei oficialmente no café, vamos dizer, com 15 anos de idade, trabalhando aí em armazéns de produtores. Trabalhei bastante tempo com classificação, ajudei também na parte comercial de um grupo, né, de produtores mineiro. Depois eu então fui cursar agronomia, né, então eu fiz agronomia para reforçar um pouco do conhecimento nessa parte agrícola, no café. Eu tive uma pequena torrefação, um tempo também durante a minha graduação, uma das primeiras marcas de café especial aqui do Cerrado Mineiro. Logo depois eu ingressei num projeto da Expo Cacer, que é uma cooperativa aqui de patrocínio, para trabalhar a promoção de consumo de cafés especiais, né, aqui no Cerrado Mineiro, e hoje é a marca do Cerrado, que você esteve na cafeteria, né, conheceu lá a cafeteria do Cerrado. E aí em 2008 eu ingressei na Fundação de Desenvolvimento do Cerrado Mineiro para trabalhar a parte de pesquisa e desenvolvimento da cafeicultura da região. E logo depois, quando foi lançada essa marca que está atrás, na verdade, um pouco antes de entrar dessa marca ser lançada, quando ela foi desenvolvida, eu comecei a atuar também como diretor de marketing da federação. E em 2013, mais ou menos, 14, eu também comecei a atuar como superintendente da federação. Então, pelo sistema região do Cerrado Mineiro, já são 12 anos, né? Que a gente contribui Onde aqui o grande para... objetivo hoje é promover os cafés da região do Cerrado, não é isso? Sim, nós temos uma estratégia de marca, né, que é um branding, né, que foi desenvolvido foi lançado no ano de 2011, foi a primeira marca coletiva, né, para café no Brasil.
E temos uma estratégia de denominação de origem, né? Também foi a primeira DO para café no Brasil. Mas a gente vai falar daqui a pouco, calma. Tá. Então a minha história Queria no te falar café aqui, é mais ou fiz menos até um isso. café do Cerrado Mineiro aqui para conversar com você. Quinta dos Guimarães, conhece, não? Claro, claro, do Chicão, né? O Francisco, o Tá Rogério. muito bom esse café. Foi torrado pelo Emerson aqui do Coffee Five do Rio. Ele tem Bacana. um sabor de lixia, tá bem exótico, assim. Bem Nossa, interessante. Então, eu gosto pelo muito menos dos eu tô sentindo o cafezinhos. gostinho do Cerrado aqui enquanto a gente conversa. Então, saúde para você. Né? Um brinde aqui, então, é? Um Feliz Dia brinde ao Dia Mundial Internacional. do Café. Então, gente, a galera já tá ligada aqui. Eu vou fazer uma introdução, assim. Eu escolhi um tema para tratar com o Juliano, que é um tema novo, né? Na verdade, é uma palavra um pouco recente que a gente tem usado, que é a vinificação do café, né? Como o café hoje vem seguindo os passos do vinho, pode aprender com o vinho, né? E é uma coisa muito interessante que eu estava lembrando depois, Juliano, que na verdade o nome café, não sei se vocês sabiam disso, o nome café, na verdade, ele significa vinho lá na Arábia, né? Porque quando o café foi descoberto lá na Etiópia, os primeiros plantios comerciais foram no Iêmen, as primeiras cafeterias na Turquia. Então, eles deram esse nome no café que chamava Kauá, alguma coisa assim, mas parece que a forma de se pronunciar parece com café. E quando o café chegou na Europa, ele era tido como o vinho das Arábias, né? Então, nesse momento, a gente teve uma interseção, mas depois o café e o vinho, cada um foi para um lado, né? Sim. O café no que a gente chama da primeira onda do café, vamos botar assim, em que não havia nenhum discernimento de origem no consumo do café, o café é apenas um líquido preto para ficar acordado, sem nenhuma qualidade. Depois a gente diz que é a segunda onda do café, em que começaram a surgir Starbucks, cafeterias, baristas, mas enquanto isso o café já tinha uma complexidade muito maior, um cuidado muito maior com o cultivo, uma definição muito bem desenvolvida de origem e uma valorização, inclusive, muito maior pelo consumidor. E agora, quando a gente chega assim na terceira onda do café, que é o que a gente vive hoje, em que o produto café tem sido muito mais valorizado em relação à sua qualidade e procedência, eu vejo que a gente começa de novo a se cruzar com o vinho, né? Em diversos aspectos. E uma coisa também que eu queria comentar com você, Juliana, é o seguinte: hoje, o Dia Mundial do Café, né, a galera que está assistindo aqui, não sei se sabe, a gente tem um pessoal super especialista, também tem uma galera que está aprendendo, entrando agora nesse mundo. O Brasil, maior produtor do mundo de café, maior exportador, maior consumidor. Eu li hoje uma pesquisa que 98%, Juliano, dos lares brasileiros tomam café. O brasileiro toma café o tempo todo e a gente é muito relevante no mundo em relação a gente é um grande produtor de café e o brasileiro não entende nada de café, mas entende a beça de vinho, né? Sabe de onde que ele gosta do vinho, se ele gosta do vinho de Portugal, sabe a uva que ele gosta, vai para a Argentina colher uva, mas nunca foi numa fazenda de café colher café, né? Então, eu acho muito, muito importante todos esses movimentos, que às vezes a gente faz do lado de cá na comunicação, vocês na promoção também do café, para que cada vez mais o consumidor tenha informação para saber melhor consumir o nosso produto, nossa joia brasileira, né? E eu acho que esse paralelo com o vinho deixa muito claro vários aspectos que os brasileiros estão acostumados com o vinho, mas não estão acostumados com o nosso café. Mas então, para começar a nossa conversa, Juliano, vinificação do café, o que significa esse termo? Vamos lá, Paula. Esse termo a gente utiliza um pouco para traçar esse paralelo com o mundo do vinho, né? Que, como você bem colocou, o mundo do vinho ele aprendeu ao longo dos anos a se comunicar muito bem com os consumidores, né? Então, o vinho desenvolveu uma magia, né, que encanta os consumidores no mundo inteiro. E para deixar claro para os consumidores que estão nos ouvindo, Paulo, para todo mundo do segmento, que quando a gente fala em vinificação do café, não é que a gente quer
elitizar a bebida de maneira alguma. A vinificação do café realmente é um paralelo que a gente encontra com o que tem de comum entre as duas cadeias, né? Então, por exemplo, os vinhos, né, como a gente bem sabe, eles começaram a se desenvolver e se tornaram famosos na Europa, né? Os vinhos do Velho Mundo aí, que são as regiões que têm denominação de origem, que a gente pode dizer a região de Champagne, o Brunello Montalcino, os vinhos de Bordeaux, Rioja na Espanha, Porto, né, em Portugal. Então tem diversos territórios, né, que na linguagem do vinho a gente chama de terroir. E agora, de alguns anos para cá, a gente também começou a explorar então essa linguagem, né, do terroir também para o café. O terroir nada mais é que o território, né, somado ao saber fazer e as características, né, de determinada região, que somados essas características dão o resultado do sabor do café. No vinho também, as variedades são muito famosas, né? Então, quando você pega, por exemplo, a região de Mendoza, na Espanha, na Argentina, você automaticamente lembra da variedade Malbec, né? Então, e no café, né? Quais variedades nós temos, né? No café tem uma série de variedades, né? Tem Catuai, Mundo Novo, Topázio, as mais novas, né? Paraíso. Então, você também tem um paralelo a ser traçado nesse sentido. Você tem também a comunicação que é feita, né, nos rótulos, né? Então, os rótulos do vinho, ele deixa bem claro para os consumidores dele qual a origem veio aquele vinho, qual é o produtor, se ele tem ou não tem uma denominação de origem, qual é o processo que esse vinho foi vinificado, né, que ele foi feito. E o café também tem os seus processos, né? Um café natural, um café cereja descascado, um café honey, um café que passou por um terreiro suspenso ou não. Então, a vinificação do café, Paula, tem tudo a ver com esse movimento que tem nascido de alguns anos para cá de valorização da bebida do café, né? Como você bem disse, o brasileiro ele é um aficionado por café, né? O brasileiro acorda tomando café, ele almoça e toma um café, no escritório, no trabalho, ele se reúne para tomar um café. Então é o famoso cafezinho, né? Mas essa bebida, Paula, a gente vê o seguinte: você que percorreu cafeterias do mundo inteiro, a maneira com que o café é tratado no Brasil, na sua grande maioria, e a maneira com que o café é tratado nos Estados Unidos, ou na Europa ou na Ásia, nesses mercados mais desenvolvidos, mais sofisticados, é completamente diferente, né? Então, hoje a gente já tem boas cafeterias no Brasil que conseguem transmitir isso, mas nesses mercados mais desenvolvidos, o café ele é tratado de uma forma muito mais com muito mais valorização, desde as suas torras, né, que são torras nessas cafeterias de terceira onda, como você colocou, torras mais claras, a utilização de métodos de preparo, a história do produtor se torna relevante, a origem é fundamental, né? Então, estou tomando um café do Brasil, mas de qual região do Brasil que eu estou tomando esse café? É do Cerrado Mineiro? É da Mantiqueira? É das Matas de Minas? Isso faz toda a diferença, né? Já que você entrou nisso, eu queria até que você contasse um pouco dessa história da indicação geográfica e o Cerrado, na verdade, foi um grande precursor nessa coisa da denominação de origem. E também são coisas que a gente está acostumado a ver no vinho, né? Toda garrafa de vinho tem a indicação geográfica, e isso é uma coisa que veio recentemente, né, entrando com café no Brasil. Como é que foi esse processo dentro do Cerrado Mineiro, né, de indicação geográfica, de denominação de origem, e o que isso significa? Perfeito. Paula, a origem ela é fundamental nos cafés especiais do mundo inteiro, né? Nos mercados mais sofisticados, a origem ela faz parte da comunicação do produto. Então, para o Cerrado Mineiro, essa história começou no início da década de 90, quando em 93 foi criada a marca Café do Cerrado. Não é essa marca que está aqui atrás, é uma marca, a primeira marca, né, a marca mais antiga.
Essa marca começou a ser promovida, né? O Cerrado Mineiro participou pela primeira vez de feiras internacionais em 94, em Boston, promovendo a marca Café do Cerrado e tendo parcerias com diversas indústrias do Brasil todo. A Três Corações foi uma das primeiras marcas que usou a marca Café do Cerrado. Essa promoção trouxe o reconhecimento da região, né? A fama, a notoriedade da região. Quando você conquista, quando um território, uma região conquista fama, conquista notoriedade, reconhecimento, você pode buscar esse registro, que no Brasil se chama indicação geográfica, né? Então, você tem o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é quem regulamenta, quem gera as indicações geográficas, e então as lideranças do Cerrado Mineiro, na época, decidiram criar uma indicação geográfica. No Essa entanto, indicação geográfica existe para o vinho, para o queijo também, não é? Existem outros produtos. Dá outros exemplos para quem está assistindo aqui entender melhor. perfeito. As mais famosas, Paulo, a gente tem o presunto, né? Quem nunca viu falar no presunto do Parma, né? Que é uma região italiana, né? A região do Parma, que se produz um dos melhores presuntos do mundo. Você tem o queijo parmegiano reggiano, né? Que também é uma região ali que está do lado, que está dentro do Parma, na verdade, e é um queijo parmesão, né? Produzido no Parma. Você tem o presunto pata negra, né? Que é feito também na Espanha. Então, são produtos de diversas cadeias alimentícias, que não só o vinho, né? E no Brasil, a gente tem também, hoje, tem a região da canastra, né? Que Queijo, uma né? indicação geográfica para queijo. E aí, em 95, o Cerrado Mineiro decidiu criar essa indicação geográfica, mas o INPI não tinha ainda o regulamento, né? O marco regulatório necessário, que veio em 96. Tá? Então, em 96, o INPI criou essa categoria de registro e o Cerrado entrou com o depósito. É um documento, né? Todo um estudo que é feito na região. Ele caracteriza o solo, o relevo, o tipo de clima, a pluviosidade, né? Quanto que chove na região, a caracterização do produto. Então, é um estudo bem, bem amplo que é feito. E olha só, Paulo, demorou 9 anos para esse registro ser reconhecido. Somente em 2005, o INPI publicou a indicação de procedência do café do Cerrado Mineiro. E em 2013 veio a denominação de origem, né, que são 2 tipos de registro. Então, indicação de procedência, que trata da proteção do nome geográfico da região, e denominação de origem, que já entra também na proteção do produto, né? E aí, o que isso significa? Um café que tem esse selo, ele tem que ter algumas características. Por exemplo, características sensoriais. Aquele café, ele vai... É igual um vinho da Borgonha ou um Chablis. Você vai ver similaridades entre qualquer Chablis. Eu não entendo muito de vinho não, tá, gente? Eu gosto até de tomar. Mas você sabe que engraçado? Depois que eu comecei a entender mais de café, eu comecei a entender mais de vinho. Foi o contrário, né? Porque eu comecei a prestar mais atenção nas notas sensoriais do vinho, de onde vinham os vinhos que eu gostava. Na verdade, eu fui o contrário. Mas aí, a partir do momento que você tem essa denominação de origem, o café com aquele selo vai ter um perfil que vai ser reconhecido por quem tomar. Isso mesmo, Paula. O registro da denominação de origem, junto a esse registro, vai uma caracterização, né, também das qualidades, das notas sensoriais do café produzido nesse território. Então, o café do Cerrado Mineiro, no geral, ele é um café bastante doce, né, e achocolatado, com caramelo, e isso são notas sensoriais que agradam muito o público consumidor. São notas que são próximas aos cafés colombianos, por exemplo, a doçura, esse caramelo bastante presente, característico. É um café encorpado, né, ou seja, o corpo que você sente quando você coloca ele quando você vai ingerir, você sente um peso na língua, né? Um corpo. A acidez dele é uma acidez. Deixa eu sentir daqui. Prova que você vai... Sente aí que você vai ter uma acidez cítrica. E essa acidez cítrica, Paula, também é muito importante, porque os cafés do Cerrado Mineiro, ele não tem uma acidez muito elevada, o que é muito positivo para os consumidores de uma maneira geral. Tá? Os consumidores em nível global, eles preferem um café mais doce
e com uma acidez mais equilibrada. Então, essa acidez cítrica, ela é perfeita para os cafés expresso, por exemplo, né? O Cerrado Mineiro é o maior fornecedor no mundo para Nespresso, para Ilha Café, é um dos maiores fornecedores da Nestlé, da Starbucks. Então, isso são características importantes para o consumidor. E o aftertaste dele, né, o retrogosto que fica depois, é um sabor prolongado, né? Então, você toma esse café agora, você vai ficar com ele um bom tempo na sua boca, no seu paladar, com aquele gostinho de quero mais, né? Então, essas são as características macro, né, básicas dos cafés do Cerrado Mineiro. Obviamente, hoje, a gente tem um perfil sensorial muito mais amplo, né? A gente tem cafés florais, temos cafés frutados, temos cafés fermentados, temos cafés de um leque de opções muito amplo, né? Mas o registro da denominação de origem, aquelas características que são as principais que você consegue reconhecer num café do Cerrado Mineiro, que tem que ter uma pontuação mínima, né, para que ele seja reconhecido como Cerrado Mineiro. Para quem está nos assistindo e não conhece essa pontuação, basicamente 0 a 100 é a pontuação, com 80 pontos acima já é um café de qualidade especial e é o café que nós certificamos com o selo do Cerrado Mineiro, né? Essa metodologia é da Associação É uma de garantia, Cafés muita gente Especiais. tem dúvida. Muita gente pergunta, né, como é que eu faço para escolher um café? A garantia é quase que um selo de garantia de qualidade, né? Mas, Sim. Juliana, eu já ouvi essa conversa sua, achei muito interessante. Quando vocês chegaram, então, a alcançar a denominação de origem e tal, como você foi buscar no vinho exemplos para desenvolver a cafeicultura aí do Cerrado? Você chegou a viajar, né, e visitar algumas regiões produtoras de vinho para trazer exemplos para o café, né? Como é que foi essa história? Sim. Paula, em 2011 foi lançada essa nova marca e em 2012 nós tivemos um processo de reestruturação da certificação de origem e qualidade do Cerrado Mineiro e como esse foco em ser referência, a gente foi buscar também a referência nos principais terroirs da Itália, né? Então nós visitamos o presunto do Parma, o Parmigiano Reggiano, o aceto balsâmico de Modena, né, que é um azeite balsâmico super famoso também, o azeite de Rimini. Estivemos no Brunello Montalcino, né, a gente foi conhecer a região de Brunello lá, linda Isso tudo você região. foi trabalhando, Juliano? Nós fomos trabalhando, Entendi. é um Tá ruim trabalho, não, hein? é um trabalho Conta. complexo, né, Paula? Ah. Não, é uma grande satisfação a gente trabalhar nessa área, né, que é uma área que busca valorizar os territórios, os produtores. Tem todo um conjunto aqui de organizações por trás disso, né, as cooperativas, as associações, mas enfim, essa imersão lá na Europa, na Itália, Paulo, trouxe uma riqueza muito grande para nós de conhecimento, que foi a base para a gente poder estruturar os nossos regulamentos, né, de proteção e garantia de qualidade da denominação de origem. Então, hoje, o consumidor que compra um café do Cerrado Mineiro com o selo de origem, ele tem o mesmo nível de garantia de um consumidor que toma um Brunello Montalcino, que compra um Parmigiano Reggiano. É uma garantia de autenticidade, de rastreabilidade, segurança alimentar, qualidade. Né, os selos de origem, eles abarcam todas essas garantias, porque é uma garantia do produtor, né? A federação é um conjunto de produtores, né, de cooperativas, associações. Então, é toda uma cadeia que trabalha em prol da denominação de origem, né? Ela é um benefício para toda a cadeia, né? Desde o produtor, que tem seu produto protegido, reconhecido, com garantia, e para você, consumidor, que está assistindo em qualquer gôndola do Brasil ou dos outros países que você for encontrar um café e ele estiver comunicando Cerrado Mineiro, verifique se ele tem o selo de origem, né? O selo de origem, só o selo de origem pode atestar para você que esse café realmente é proveniente da região do Cerrado Mineiro. Agora, Juliano, todas essas regiões viraram regiões muito turísticas, né? Eu acho que o vinho e a Europa souberam muito bem explorar esse turismo.
rural, né? E eu sempre acho que a gente poderia explorar melhor também o nosso potencial de café, né? E o que você viu disso em relação ao Brunello de Montalcino, ao presunto de Parma? Que outros exemplos, além do selo, você poderia ver de como eles exploram o produto, né? Um produto que é tão especial daquela região. Paula, esse ponto seu é perfeito, porque realmente uma denominação de origem não está atrelada apenas ao produto da região, né? Então, quando você fala que você promove uma denominação de origem, entra todo um conjunto de atributos dessa região, onde eu vou falar da cultura da região, vou falar da gastronomia da região, da história da região. Então, esses territórios mais famosos, todos eles já têm essa estrutura completa, né? Então, se eu vou visitar Brunello Montalcino, eu tenho lá uma rede de hotéis, uma rede de restaurantes, de pessoas que estão com essa história totalmente dentro delas, né? Os produtores, e eles conseguem transmitir essa cultura. Então, porque um vinho, eu não tomo um vinho sem comer, né? Sem me alimentar. Então, o vinho harmoniza com a comida local, harmoniza com a comida, com a cultura local, com as pessoas daquele ambiente. Da mesma forma, nós aqui no Brasil, né, no Cerrado Mineiro, nas regiões que têm indicação geográfica, que aqui eu destacaria, além do Cerrado Mineiro, uma região que está bastante evoluída nesse processo também, o Vale dos Vinhedos, né, no Rio Grande do Sul, que já tem uma cadeia turística estruturada. Nós aqui é uma região muito jovem, né? O Cerrado Mineiro tem 40 e poucos anos para café, então é uma região bastante jovem, mas nós já temos, Paulo, um turismo de negócio muito forte, né? Nós recebemos aqui anualmente dezenas de compradores, torrefadores, proprietários de cafeteria, baristas, que vêm conhecer a região e a gente apresenta para eles, além do café, a nossa estrutura ambiental, o meio ambiente, né? A natureza, as questões naturais, a comida local também. A gente tem uma comida local mineira, né? Muito rica. Então, quando a pessoa, Paulo, quando ela conhece um território, né? Por exemplo, esses territórios que eu já conheci, tanto viajando a trabalho quanto viajando a turismo, né? Eu consigo lembrar daquela experiência, né? Então, uma vez eu fui com minha esposa, por exemplo, para o Chile, né? Para conhecer regiões de vinho lá. Eu tenho uma garrafa de vinho lá na minha casa que eu não consegui abrir até hoje, porque eu tenho um apelo sentimental com essa garrafa, com esse vinho, né? Quando eu olho para esse vinho, eu me lembro daquele momento que eu estive lá no Chile e da emoção que eu vivi, dos cheiros que eu senti, né? Então, para o café é a mesma coisa. Então, se você Mas vem é aqui uma em coisa que é Cerrado, importante a gente lembrar, muito, porque assim, a gente tem similaridades e diferenças entre o café e o vinho, né? O Léo Monte Santo aí, sempre está com a gente. Quem passou por aí também foi o Pereira lá do IAC, deu oi pra gente. Mas, enfim, uma diferença que é bom lembrar é que o café que você trouxer de presente de onde você for visitar, não fica guardando não, tá? Porque o café, o vinho, quanto mais velho ele fica melhor. O café, ele envelhece, né? bem Mas eu queria que colocado. você falasse também, Juliano, porque assim, vocês foram precursores, vocês fazem um trabalho muito legal aí, que depois eu também quero falar um pouco sobre cooperativismo, né? Sobre como a união aí deu certo. Mas outras regiões brasileiras também têm hoje em dia indicações geográficas, né? Eu sempre comento, assim, quando eu posso, nas minhas lives, sobre a multiplicidade aí de terroirs que existem no Brasil, de possibilidades de experiências sensoriais no Brasil que a gente pode ter. Quando a gente fala que a gente não pode importar café verde de outros países, eu sempre digo que isso nem faz falta, né? Porque a gente tem diferentes perfis sensoriais e o Brasil é um país continental, né? Então, eu queria que você falasse também, além do Cerrado Mineiro, características de outras regiões que a gente tem aqui, que também tem essa indicação, são mais 5, se eu não me engano. Sim, a gente, enquanto denominação de origem, por enquanto só o Cerrado Mineiro, mas nós temos outras regiões que conseguiram indicação de procedência, né? Então, aqui em Minas Gerais, nós temos a Mantiqueira de Minas, as matas de Minas estão com um depósito em andamento, né, o regulamento já depositado.
Temos a Alta Mogiana, né, na região de São Paulo, e a região de Pinhal, também em São Paulo. Temos o Norte Pioneiro do Paraná, que também conquistou a indicação de procedência, e o Oeste da Bahia, né, que é uma região mais jovem também. Então, e tem outras tantas, Paulo, que eu poderia citar aqui. Caparaó está em processo de depósito, né, da DO do Caparaó. As montanhas do O Espírito Juan está Santo, falando aí, ó, robustas amazônicos. robustas amazônicos, o Conilon Capixaba, aqui em Minas, né, a Chapada de Minas, os cafés vulcânicos, Campo das Vertentes. Então, hoje são mais ou menos 13 regiões brasileiras que ou possuem ou estão em busca desse registro. Então, cada região dessa, Paula, ela tem uma característica não só sensorial, mas uma característica também socioeconômica, né? Uma característica de relevo, né? Se você pegar Mantiqueira de Minas, né? Uma região de cafeicultura de montanha, né? Matas de Minas, também cafeicultura de montanha. O Norte Pioneiro do Paraná já é uma mescla um pouco, né? Uma região um pouco mais plana, né? Quem originou aqui a cafeicultura do Cerrado Mineiro, os paranaenses, né? Então, a grande riqueza do Brasil, Paulo, sem dúvida nenhuma, é essa diversidade de regiões que nós temos dentro do nosso país, né? Porque se você falar assim, eu tomei um café do Brasil, né, lá fora, bom, mas de onde que você tomou esse café no Brasil? É muito raso eu falar que eu tomei um café do Brasil. Assim como se eu falar, eu tomei um vinho da França. Não, mas de onde na França, né? É muito raso eu falar se eu tomei um vinho só da França. Então, quando você desce para a região, você amplia muito mais a riqueza e a diferenciação. O Brasil produz 60 milhões de sacas em média, né? Então, se nós posicionarmos 60 milhões de sacas com um perfil só, uma característica só, uma marca só, um estilo só, é impossível de gerar valor em 60 milhões de sacas. Agora, se eu segmento isso por região, né? O Cerrado produz 6 milhões, a Mantiqueira de Minas produz seu 1 milhão, as Matas de Minas produzem... Aí você tem essa segmentação, essa caracterização, que é fundamental nós explicarmos isso para toda a cadeia, não só no Brasil, mas principalmente no mercado internacional, né? O mercado internacional não tem essa clareza tão grande ainda da segmentação das regiões que nós temos no Brasil, exatamente porque a gente tem esse posicionamento, né, de cafés do Brasil, que até aqui deu seu resultado, mas nós acreditamos muito nesse caminho, Paulo, das regiões produtoras de café, né? Existe essa questão, você entrou num ponto muito importante, né? Que existe essa questão que o Brasil, por ser o maior produtor do mundo, historicamente, tem um pouco essa visão do exterior de que o Brasil produz quantidade, né? Que o Brasil é um país da commodity. Mas as coisas vêm mudando e essa segmentação ajuda, né? E uma evolução disso inclusive, a gente chegar como no vinho, a dizer assim, eu gosto do vinho de Portugal, mas da vinícola Cartucha, né? Você chega, inclusive, a diminuir mais ainda e dizer, eu gosto do café do Cerrado da Quinta de Guimarães, né? Então, quanto mais você especifica, mais você acha que dá essa percepção de valor, né? Não é isso? Perfeito. A gente chama isso também de uma arquitetura de comunicação, né? Então, eu tenho o país, a região produtora, a variedade, o produtor, né? Então, essa arquitetura é de quem? É do vinho, né? Então, fica muito mais fácil navegar numa gôndola de vinho, né? Se eu vou no supermercado, eu entro num supermercado, numa loja mais especializada, eu vou comprar um vinho, eu tenho lá separadinho, né? Argentina, França, Espanha, etc, etc. No café, isso ainda é meio tumultuado, né? Então, eu tenho lá um café de R$10 o quilo, eu tenho um café de, às vezes, R$60, R$100 o quilo, do mesmo lado, e um é chamado, vou chutar o nome, super gourmet, o outro é chamado super especial, por exemplo. Isso para o consumidor, Paulo, não quer dizer nada, né? Para ele fica complexo essa linguagem. Então, se a gente organiza essa linguagem
por regiões, variedade, processo, produtor. A gente auxilia o consumidor na sua escolha, né? Porque é assim que o vinho comunica, é assim que os queijos se comunicam, os azeites, os produtos mais sofisticados aí da Europa. E, de novo, não que a gente não quer elitizar de maneira alguma. A gente quer o quê? Valorizar o que é nosso, né? A gente precisa valorizar o que é nosso. Então, a valorização do que é nosso passa pelo reconhecimento da origem, né? Se eu sei de onde veio, se eu conheço a cultura daquele povo, eu consigo valorizar o que é nosso, inclusive valorizar o que é brasileiro, viu, Paulo? Tudo isso que eu estou falando é para valorizar Brasil, tá? O Brasil é um país espetacular para o café. Dentro da porteira nós somos campeões, somos imbatíveis. Da porteira para fora a gente precisa ainda trabalhar alguns elementos que estão ligados à comunicação, à marca, à valorização da origem. São esses pontos que a gente tem colocado aqui. Cara, você falou muito bonito agora, viu? Depois eu vou ficar reouvindo, né? Eu já toquei nesse assunto em outras lives aqui. Tá muito legal essa era das lives que a gente tem trocado muita ideia. E eu acho que cada papo que a gente aprende mais, né? As pessoas muitas vezes me perguntam como é que elas fazem para escolher um café no supermercado e tal. E existe tem gente que dá nome de reserva, tem gente que usa intensidade, e tem gente que tem café especial e põe que é gourmet. Enfim, eu acho que quando você faz esse paralelo com os produtos mais premiums, com o vinho, com o queijo, com o azeite, fica tudo bem mais claro, né? E é muito bom ver o que já deu certo e ver que a gente está caminhando e está engatinhando para chegar lá, né? Para chegar numa valorização maior desse produto e numa valorização maior, dando uma comunicação melhor com os nossos consumidores, que acho que é o que falta um pouco aqui. O Brasil sendo um grande mercado também, né? Porque por muito tempo os melhores cafés foram lá para fora, né? Até eu e o Léo a gente conversou sobre isso. E também é importante que os bons cafés brasileiros fiquem aqui no Brasil, né, Juliano? Paula, isso é outro ponto muito importante, sabe? De novo, né, comparando um pouco com a Europa, quando você conversa, lógico que a gente tem proporções econômicas diferentes, poderes aquisitivos diferentes, mas quando você conversa com os produtores de vinho ou de presunto da Itália, você fala, qual é o seu principal mercado? Aí você logo espera que vai ser Estados Unidos. Não, o meu é o mercado interno, né? Então eles focam em construir um mercado interno forte. Nós no Brasil, Paulo, somos o segundo maior mercado do mundo, né? Consumindo aí 22, 23 milhões de sacas. O que nós precisamos? Qualificar consumo, né? O brasileiro já bebe café, ele já é um apreciador de café. Então, se nós dermos a possibilidade, a oportunidade dos consumidores brasileiros conhecerem melhor sobre o produto que a gente tem aqui na nossa terra, obviamente nós vamos qualificar esse consumo e o mercado exportador tem sua relevância enorme, só que nós precisamos fortalecer o mercado interno, né? Ainda mais nesse momento, né, Paulo, que nós estamos vivendo essa pandemia. Imagina como é que vão ficar agora os mercados europeus, o próprio mercado americano, né, que está sofrendo muito aí com o Covid-19. Eles estão se enfraquecendo financeiramente, né? Então, aí o segmento de café especial, tá? Estou falando especificamente desse segmento de café especial. Então, todo o trabalho que nós fizemos ao longo de vários anos, esse trabalho pode ser colocado em xeque, né? Se nós não tivermos estratégias para poder fomentar e continuar fomentando esse mercado. Então, olhando para o mercado interno, a gente tem uma oportunidade enorme de fortalecer o nosso mercado interno, organizando melhor o varejo, né, o consumo de café no grande varejo, e também fortalecendo os pequenos negócios, né? Porque quando você olha o modelo americano, por exemplo, de consumo de café, óbvio, você tem as grandes marcas, Starbucks, Peet's Coffee, entre outras, mas cada pequeno polo consumidor tem seus pequenos torrefadores, suas pequenas cafeterias, que fazem a grande força do mercado americano de café. E no Brasil, né? Olha o tamanho da oportunidade que nós temos de criarmos milhares e milhares de pequenos negócios
de cafés especiais, aquele negócio que você encontra na sua cidade, na cidade vizinha, enfim, para fortalecer essa cadeia, né? Então, isso também faz parte da estratégia, né? Fortalecer esse mercado interno, porque se eu estou em patrocínio, é uma cidade de 100 mil habitantes, eu quero ter facilidade de encontrar um café especial. Ah, vamos lá para São Paulo, né? Vamos para o Rio de Janeiro, para estados, vamos para o Paraná, ou para o estado de Rio Grande do Sul, que não tem produção de café. Então, se eu estou no interior do Rio Grande do Sul, eu quero ter acesso a um café especial. Mas esse acesso é fácil? Eu te pergunto. Não é. Hoje não é fácil. Hoje o consumidor brasileiro ele tem dificuldade de encontrar um café especial, né? Muitas das vezes, eu estou aqui em patrocínio, às vezes numa grande rede de varejo aqui, é mais fácil eu comprar uma cerveja artesanal do que um café especial. Ele não está na gôndola do grande varejo, né? Então, se eu vou no Whole Foods, nos Estados Unidos, Whole Foods é uma rede da Amazon, né? Uma rede que é tipo Pão de Açúcar no Brasil, mas mais sofisticado. Ele tem as gôndolas para cafés de torrefadores locais, né? Então tem a grande gôndola lá do volume, que é super importante, né? O que mantém o business global, mas tem uma gôndola da especialidade, né? Então se eu consumidor, hoje eu estou com uma renda melhor, eu vou lá comprar um café especial, tem uma escolha, né? Não, hoje eu quero economizar, eu vou comprar um café commodity. Então, aqui no Brasil, a gente tem que avançar para isso também, né? O nosso consumidor precisa de mix de opção, né? É um mercado que cresce muito, né? Sei lá, dentro, acho que da nossa pizza de consumo, assim, a gente ainda consome, sei lá, 5% de café especial, mas ele cresce 15%, 20%, né? Todas as cidades do Brasil têm focado cafeterias de terceira onda, cidades do interior também. A gente está encontrando cada vez mais cafeterias especializadas, assim, isso é notório, marcas e cafeterias crescendo. Uma coisa que eu achei muito interessante também são as grandes marcas também produzindo produtos premiums, né? A Três Corações com a linha Rituais, a Nestlé com a linha Gold, né? Nescafé Gold, e eu acho que tudo isso contribui o que para mim é o grande entrave do Brasil, que é a informação. Meu sonho é que um dia alguém diga que, assim como ele prefere tomar um vinho Cabernet Sauvignon, ele diga que ele gosta de tomar um Bourbon do Cerrado Mineiro, sabe? Que ele gosta do café do Nunes, ou que ele gosta do café do Léo, ou que ele adora o café do Cleiton do Caparaó, porque ele é super frutado. Né? Eu acho que assim, é uma coisa que o brasileiro sabe dos vinhos da França, e eu gostaria muito que a gente chegasse nesse patamar. Eu acho que só quando o brasileiro tiver mais informação e educação sobre toda essa valorização do café, que a gente acha que vai realmente conseguir aumentar esse consumo e fazer com que a pessoa saiba valorizar, né? Então, eu acho que esse virou meu grande propósito, inclusive, né? Levar essas informações, muitas vezes que básicas, quando muitas pessoas não sabem que existem cafés, que dentro do Brasil existem diferentes cafés, né? E eu acho que cada pessoa que está falando sobre isso no Instagram, cada formiguinha, cada pessoa que catequiza alguém que vai na sua cafeteria, vocês que comunicam por meio da embalagem, existem várias formas de comunicar, né? Eu acho que assim a gente vai progredindo e o paladar não regride, né? Depois que você entende o que é um café de melhor qualidade, assim, dificilmente você volta atrás, né? Acho que é meio que por aí. Sim, você colocou bem também a entrada das grandes marcas no segmento de cafés especiais é muito importante. Alguém está falando do Orfeu aqui também. Isso, eles são atores que têm força de comunicação, que é o que você está colocando, né, Paula? A gente precisa de aumentar a comunicação, a educação do consumidor. E nesse caso, a gente tem um exemplo muito bem sucedido também da cerveja, né? Que cresceu exponencialmente. Tem esse paralelo enorme entre café e cerveja, né? Daria outra live a gente falar café e cerveja. Cresceu exponencialmente porque eles buscaram formar seus consumidores. Então, nós, Paula, nós temos uma comunicação muito boa dentro da cadeia do café. Ou seja, você pegar uma Semana Internacional do Café, é um evento espetacular, um evento
lindo, né? Um evento rico em conhecimento, mas B2B, né? Dentro da cadeia. Para fora da cadeia, né? O B2C, para comunicar com o consumidor, nós precisamos de ter mais iniciativas. Então, acho que a sua iniciativa, por exemplo, né? Do Tá na Hora do Café, é uma iniciativa fantástica que se comunica com os consumidores, né? Eu conheço gente que te conhece que não tem nada a ver com café. Então, pessoal, Juliano, você viu aquele programa lá legal do Tá na Hora do Café? A moça viajando lá, mostrando as cafeterias. Então, ou seja, você conseguiu ter uma penetração no consumidor, né? E a gente precisa muito comunicar com o consumidor. É uma comunicação que ela é cara, né? Vamos dizer, só no Brasil são milhões de pessoas, então as redes sociais hoje jogam muito a favor disso. O Instagram, cada dia eu conheço um perfil diferente, né, de pessoas anônimas que estão se tornando conhecedores de café, criando sua página, falando de café. Então, assim, Paulo, eu acho que nós temos tudo para ser líder global em consumo do nosso mercado interno e também em qualidade, né? A gente tem tudo para abraçar isso. Os produtores estão com a mentalidade espetacular, né? Aqui no Cerrado Mineiro, a quantidade de produtores focando em qualidade é um negócio espetacular. Os concursos cada vez mais concorridos, a busca por diferenciação, marca, valorização da origem. Isso tudo é um mundo que há 10 anos atrás a gente não imaginava que estaria vivendo nesse nível, né, de valorização. E então a gente está muito feliz. Eu acho que o café, estar no café nesse momento é o melhor momento da história da cadeia do café, né? Com certeza, eu tô vendo a galera aqui comentando, o pessoal falando do café Orfeu. Gente, não se apeguem a isso. A gente está falando sobre a melhoria da qualidade do café também. Se ele é gourmet, se ele é especial. Que bom que ele está ali na gôndola do supermercado e levando o mercado cada vez mais para cima, né? Juliano, só para a gente, nosso tempo já está indo, o papo vai indo, né? O tempo vai voando. Uma coisa que eu acho interessante aí, que eu não sei se tem outros produtores de café e de outras regiões, eu acho que a união de vocês aí foi muito bem sucedida, né? Para chegar à denominação de origem, para poder você ter quantidade de café especial, para você conseguir atingir outros mercados, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência do cooperativismo dentro da melhoria da qualidade do café e agregando valor aí para a galera da região. Paula, esse é o principal fator, né, do desenvolvimento do Cerrado Mineiro, se chama associativismo e cooperativismo, né? Então, tem até pessoas de cooperativas que estão nos assistindo aí. Eu vi a Eliane da Cocacera Guari comentando, uma cooperativa focada, né, em cafés especiais. E hoje são 7 cooperativas que fazem parte da federação e 7 associações, né? Então, as cooperativas formam um conselho de administração da federação. Então, toda a política, né, as diretrizes da região do Cerrado Mineiro é coordenada pelas cooperativas através dos seus diretores e executivos, né, que formam esse sistema. Então, assim, Paula, o desenvolvimento regional, ele se dá pelo cooperativismo, né? Eu não consigo dissociar as duas coisas. É um processo que é totalmente integrado, porque essas organizações, né, são organizações de quê? De produtores, né? Uma cooperativa nada mais é que uma organização de produtores, né? Um conjunto de produtores que conseguem compartilhar estratégias, né? Então, essa marca aqui atrás é um resultado de um co-branding, né? Como que para um produtor só construir uma marca e promover isso em nível internacional, aqui no Brasil eu citaria 2, talvez 3 exemplos que conseguem fazer isso. Então, quando você faz um conjunto de organizações, né, e faz uma marca regional, a força disso é muito maior, né? É uma força coletiva. E é uma marca que ela não tem uma finalidade lucrativa apenas, é uma finalidade de valorização de um território, né? Então você tem um conjunto de organizações e pessoas por trás disso, que eu não tenho dúvida nenhuma. Quando a gente conversa com outras regiões, né, a gente constantemente recebe convites para visitar outras regiões, não só de café, mas de outros produtos também.
A gente bate muito nessa tecla, gente. Cooperativismo, o associativismo é o caminho para isso, porque a união de pessoas em torno de um propósito só, né? Aqui nessa parede tem o nosso propósito, né? Que é integrar, desenvolver e conectar as pessoas, influenciando a transformação e a evolução da cultura do café. Então, todas as pessoas da Cafeicultura do Cerrado Mineiro caminham para esse propósito, né? De integrar, desenvolver e conectar a cafeicultura. Isso está nas nossas ações, né? Então, isso é fundamental, Paulo. O cooperativismo ele é algo fundamental. Show de bola, Juliano. Eu achei super legal, super esclarecedora a nossa conversa. Finalizando um pouco, como eu coloquei, assim, a gente poderia falar sobre diversos assuntos, né? Mas como eu coloquei esse paralelo entre café e vinho, vale falar também que tem, o café, na verdade, é bem mais complexo no sentido da pós-colheita ali, né? Em que depois que o vinho sai da propriedade do produtor ali, ele está pronto. A gente ainda tem que torrar, ainda tem a questão do barista, existe uma cadeia mais complexa, né? Café consumido quente, enfim. E tem a questão da roda de sabores também, né? Eu já ouvi várias discussões inflamadas, eu não sei se eu posso passar ela para você, né? Em relação à roda de sabores do café e do vinho. A do café chega a ser mais complexa para uma análise sensorial? Você consegue fazer esse paralelo também, não? Paulo, a roda do café nasceu da roda do vinho, né? O Mané Alves, que é uma das pessoas que ajudou a criar essa roda de sabores do café, Mané Alves, ele é português, é um dos primeiros árbitros de prova que existiu. Na época nem era key grader, era cupping judge. E a formação do Mané Alves é o quê? Ele é enólogo. Tá? Então ele formou em enologia na Itália, em Portugal, foi morar nos Estados Unidos, conheceu o café e começou lá, junto com a Associação Americana, a produzir essa roda de sabores, né? E a roda de sabores ela é uma orientação viva, né, do que é a qualidade do café. Nós aqui no Cerrado, cada ano a gente tem feito a roda de sabores da safra, até tá terminando esse relatório, a gente vai publicar em breve, a roda de sabores das características sensoriais da safra 19/20, né? Então isso é um processo vivo, ele é constante e, como você falou, para o café, tem até uma pergunta que o Paulo, que é aqui do Cerrado Mineiro também, que é um entusiasta aí da DO, ele colocou, né, que o desafio de uma denominação de origem para café verde é muito maior que o desafio de uma DO para vinho ou para qualquer outro produto, porque o café verde é um produto inacabado, né? Eu preciso toda uma cadeia, né, torrefador, barista, etc., se for exportado, exportador, importador, para comunicar essa denominação. Então, o engajamento da cadeia não é só do produtor, tem que ter um engajamento de toda a cadeia, e é o que a gente tem conseguido aí hoje são 7 exportadores credenciados à federação, os 2 maiores grupos do mundo estão com a gente, um dos principais grupos brasileiros também, que é o Grupo Monte Santo Tavares, está aí o Léo aí, Cafébras e Alai, são nossos credenciados, exportam café com DO para o mundo inteiro. A Expo Café, que é uma cooperativa exportadora aqui, exporta para o mundo inteiro também. Aí você tem os torrefadores, né? Nós já colocamos esse café com DO no Whole Foods, através de parceria com torrefadores dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu citaria casos aí como Luca Cafés Especiais, é uma tremenda promotora, a Paulinha do Gueroff aqui da Mundo Café, o Suplicy Cafés Especiais trabalha com cafés com DO. Então, são vários aí da cadeia que promovem, né, o café do Cerrado Mineiro. E como você vê o mercado, Juliano? Eu também vejo diferentes opiniões em relação a isso. O mercado de cafés especiais, assim, ele é alvissareiro, tem mais espaço, a galera pode produzir mais. Você acha que está caminhando para uma saturação? Como é que você vê? Franco crescimento? Paulo, eu vejo que nós temos que trabalhar muito a ponta consumidora, né? Tem muito que ser feito ainda na ponta consumidora. Eu acho que hoje a nossa capacidade de oferta de café de alta qualidade, ela está muito boa. No Brasil, ela chegou num nível altíssimo. E agora, como eu estava falando um pouco atrás,
melhorar a ponta consumidora, né? A gente tem que ter mercado para demandar esses cafés de qualidade. A gente tem que crescer em harmonia entre a oferta de café especial e o quanto está sendo consumido de café especial, né? Porque ainda é comum a gente visitar algumas cafeterias, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e ainda encontrar café Santos, Brasil Santos, né? Isso nós temos que enterrar, gente, né? Café Santos nós temos que enterrar essa nomenclatura. Santos não produz café, né? Então, Quando eu à vi isso medida... numa cafeteria a primeira vez, eu achei que fosse o nome de uma fazenda. Não, tamanho absurdo que eu achei assim. Eu achei que fosse o nome de uma fazenda, né? Mas como pode hoje, 2020, a gente ainda usa esse nome do porto, né? Que é uma questão da época dos barões do café, sei lá, é muito antigo. Isso acontece, Paula, eu já perguntei isso lá fora, em função do desconhecimento que existe das regiões, né? Então, você vê cafeterias em Berlim, em Amsterdã, e em grandes centros, em Seattle, eu já vi cafeteria em Seattle, em São Francisco, comunicando Brasil Santos. Então, isso é um padrão, né? É um padrão que eles criaram no mercado de um café que reflete uma má qualidade, né? Então, à medida que as origens brasileiras começarem a ter um reconhecimento maior e a gente comunicar isso de forma mais eficiente, o mercado vai absorver. Isso é um dever de casa nosso, do Brasil, né? À medida que nós nos comunicarmos de forma mais eficiente, criando uma arquitetura de comunicação das origens brasileiras, nós iremos incentivar os nossos clientes a também utilizar essa nomenclatura, né? E que as pessoas tenham mais conhecimento do processo, né? Eu não sei a galera toda que está aqui assistindo. Café especial, você precisa de um investimento muito maior para fazê-lo, né? Você precisa colher na hora certa, colher os frutos maduros, assim como a uva do vinho, né? Você precisa colher o fruto maduro e ter um cuidado enorme depois, que o vinho não tem, por exemplo, na secagem, enfim. Então, é um processo complexo, caro, né? Longo, de um ano inteiro, que precisa ser bem comunicado para que as pessoas saibam que por isso que ele custa mais caro, por isso que ele deve ser valorizado e apreciado, né? Sim, sem dúvida. Tem toda Você que está uma aí, cadeia. produtor. Tem toda uma cadeia, tem todo um esforço por trás, né, Paula? Que como eu estou na produção desde de criança, praticamente, o que evoluiu, né? O que o produtor investiu. Hoje, se você conversa com o produtor, eu gosto de usar a expressão, o vinho tem o winemaker, hoje nós temos os coffee makers, né, do café. O coffee maker, ele é diferente de um provador só. O coffee maker é um cara que entende da variedade, do plantio, da produção, do pós-colheita. Né? O pós-colheita é fundamental. Agora, a fermentação. Paula, para fazer fermentação é um negócio super complexo, tem que medir. Vocês têm usado muito aí na Cerrado a fermentação também, né? Tem vários produtores avançando muito em fermentação e é complexo porque você usa leveduras, né? Você usa, mexe com temperatura, mexe com o ambiente, então não é um negócio para fazer do dia para a noite, é uma coisa que tem que ter estudo por trás, né? Então isso é vinificação do café, né? O estudo da fermentação também é uma grande, porque você pega uma bebida, um produto, um grão, trabalha ele no seu pós-colheita e direciona o que você vai querer obter de sabor, né? Assim como é feito no vinho, né? No vinho eu pego a uva, faço lá toda a maceração, etc., e vou adicionar as leveduras conforme o perfil sensorial da bebida que eu quero buscar, né? Então, isso é um ganho de conhecimento espetacular que a gente teve nos últimos anos e tem que ser valorizado, né? E para ser valorizado, precisa ter uma estrutura por trás, né? De marca, de toda essa comunicação que a gente está colocando aqui, que é a serviço do consumidor, né, Paulo? Tudo que a gente faz é pensando no consumidor, né? A gente trabalha para o consumidor, né? No final das contas, todo o trabalho que a gente faz aqui, se ele não tiver o reconhecimento do consumidor, não valeu de nada, né? Ou seja, a gente tem que levar esse pacote de soluções, de comunicação, de valor, de tudo para o consumidor, né? A gente fez um evento agora, enquanto não tinha pandemia, né? Dia 12 de março,
que foi a entrega do resultado dos 5 anos do nosso plano. Colocamos um consumidor, Paulo, para falar junto nesse evento. Ele é lá de Brasília, é um consumidor Juliano, vai espetacular. cair em 10 segundos. Tá, então só agradeço a você, né, e a Tuality pelo convite, e a todos os presentes. Não ia deixar você ir embora sem falar uma grande homenagem aí no final, né? Agradecer por participar. Não podia deixar você cair assim. Você estava conversando sobre um evento, vocês tiveram que cancelar vários eventos aí agora por causa do coronavírus, né, Juliano? Você estava me contando. A gente tinha 2 grandes eventos, agora um para final de abril, que era o Encontro de Inovação e Tecnologia, e outro no final de maio, né, que era uma série de dias de campo que a gente promove para apresentar as variedades de café da região, uma parceria com a Epamig, mas cancelamos, né? E agora buscar alternativas, né, Paulo? Não vamos ficar parados. Eu acho que a tecnologia tem que ser usada, né? Nós estamos aqui com um grande exemplo, que são as lives que estão acontecendo aí em todos os segmentos. Então, aproveitar isso, né? Movimento gera movimento. Você estava até comentando que vocês têm feito um estudo aí no Cerrado também para avaliar quais são as variedades que melhor se adaptam a cada micro-região que vocês têm aí, né? Porque por isso que a gente está falando. Não adianta você dizer que você gosta do café do Cerrado Mineiro e você tem um cara que faz tudo certo ali, o vizinho dele faz tudo errado e, né? Cada região é diferente e você também tem que tratar de formas diferentes, muitas vezes, diferentes micro-regiões aí, né? Eu acabei misturando um pouco as coisas, mas você estava falando de um estudo que você tem feito aí das variedades que melhor se adaptam às micro-regiões que você tem aí, que vocês estavam para apresentar, né? Sim, a gente tem um trabalho, Paulo, que é feito com a Epamig e com a Embrapa, né? Que nós chamamos de um estudo de comparativo das variedades, né, para cafés no Cerrado Mineiro. Então, nós escolhemos unidades demonstrativas, né? Nós hoje temos 26 unidades demonstrativas no todo o Cerrado Mineiro, em cerca de 12 municípios diferentes, e são 12 variedades de café, 9 variedades são da Epamig, né, que é uma empresa experimental aqui do estado de Minas Gerais. Então, são tecnologias desenvolvidas pela Epamig, que a gente quer avaliar com esse estudo, com essa diversidade de campos em toda a região. Nós queremos gerar uma recomendação de variedades para os produtores de forma micro-regionalizada, né? Porque a gente tem diferentes faixas de altitude, tipo de solo, temperatura média anual, né? Mesmo dentro de uma região única, a gente tem essas diferenciações, né? Então, nós estamos no 2º ano de colheita desses campos. O ano passado foi o 1º ano de colheita, já temos resultados de 1º ano. O que a gente está medindo, né? Produtividade, resistência à praga e doença, resistência à seca e a qualidade, né? Quais as variedades que estão tendo também a melhor característica sensorial, a melhor pontuação, né? Então, esse é um dos trabalhos que a nossa fundação, que a federação tem uma fundação que trabalha junto, a Fundação de Desenvolvimento do Cerrado Mineiro, focada em trabalhar as pesquisas para a cafeicultura do Cerrado Mineiro, né? Tem várias pessoas. Como é que está esse momento de colheita por aí, Juliano? Oi? Não, eu queria comentar o Thiago da Barina, está ali. As pessoas com atitude produz café com atitude, né, Thiago? O que ele falou? Pessoas com atitude, cafés com atitude. É o que a gente trabalha na região, né? O café produzido com atitude. Essa atitude vem das pessoas da região, né? Está no DNA dos cafeicultores, das pessoas que vieram aqui para o Cerrado Mineiro desenvolver essa cafeicultura, que nada mais é o empreendedorismo, né? A vontade de inovar, de trabalhar com tecnologia, né? De quebrar paradigmas. Isso é atitude, né? A colheita aqui, Paula, nós fizemos um levantamento semana passada com alguns técnicos, né, que atuam na região, e nós estamos aí em torno agora de 10 a 15% de maturação, né, ou seja, de frutos maduros, né, na maioria da região. Então, aqui devemos começar por volta de 15 de maio para frente, e as regiões mais altas a partir de junho para frente. A expectativa é de uma colheita muito boa, né, tanto em volume quanto em qualidade.
A gente teve uma florada muito homogênea, então isso favorece a maturação, né, o amadurecimento dos frutos chegando de forma mais junta, né, homogênea. Então favorece a colheita e também a qualidade, né? E você acha que com o problema que a gente está tendo de coronavírus e tal, vocês que trabalham muito com o mercado externo também, você acha que vai ter o mercado vai ser de alguma forma afetado ou não? O café não balança? Paulo, até março agora, as exportações ocorreram da maneira normal, conforme programado. Agora, preocupa um pouco realmente essa demanda do segmento de café especial, né? Então, ainda é cedo, é claro, para a gente poder falar com mais propriedade sobre isso, mas é óbvio que preocupa um pouco, né? A gente tem que estar conversando com esse setor, né, integrado com esse setor, para que soluções conjuntas possam nascer, possam acontecer. Eu vejo como grande oportunidade, na verdade, da gente ter uma integração da cadeia, né, do torrefador estar em constante contato com o produtor e vice-versa, né, se apoiando, porque nós não podemos retroceder, né? A gente tem que manter o nível de desenvolvimento que a gente conquistou aí ao longo dos últimos anos e levar a qualidade para a xícara, né? Aqui, sem dúvida nenhuma, a mensagem que a gente tem, que a gente quer passar para os produtores aqui do Cerrado Mineiro, né, ao longo dos próximos dias a gente vai ter comunicações para isso aí, de que a gente precisa manter a qualidade da nossa produção para levar isso para a xícara, né? Show de bola. Juliano, então, muito obrigada por esse papo. Nosso tempo já não quero mais tomar seu tempo aí. Parabéns por esse trabalho que você faz de vanguarda, né? De estar buscando sempre o melhor, sempre evoluir, buscando outros exemplos de outros mercados que já deram mais certo, como foi o nosso tema do nosso papo aqui, que foi o vinho. Então, eu acho que é isso. A gente tem que estar sempre buscando olhar para quem está lá em cima, pegar os bons exemplos e buscar sempre deixar o nosso produto cada vez mais reconhecido, cada vez mais premium, né? Cada vez mais especial, vamos dizer assim. Ó, Pura Cafeína tá aí, Gisele. Quem falou que você está ajudando muito o Conilon lá também foi o Bento Venturim. Não sabia que você estava se metendo também lá no norte do Espírito Santo. Acho que a galera O participou Bento, bastante. a gente troca muita ideia com o Bento, com o Lucas, né, que é o filho do Bento. Então, trabalho espetacular também. É um trabalho. Eu acabei de tomar tive no Espírito Santo, a gente encontrou, né, Paula? No começo de fevereiro, né, no evento Sim. do coletivo. Aí eu trouxe para cá um conilon e achei espetacular. Um conilon fermentado, né? Frutado, enfim, olha para você ver a grandeza do Brasil, né? A riqueza que o Brasil tem de sabores. Então, o conilon é a maior prova de que quando você tem tecnologia, conhecimento aplicado, você consegue desenvolver, né? O Conilon está passando por uma vinificação incrível, né? Ou seja, adicionando leveduras, processos, melhoria para que ele quebre esse paradigma de que ele é somente para blend, esse tipo de coisa, né? Pelo contrário, quando ele é bem feito, a gente consegue um grande resultado na xícara. O Conilon, na verdade, o Arábica está já olhando os passos do vinho, o Conilon ainda está olhando os passos do Arábica, né? Sim. Você sabe, eu também sou produtora de café Sim. Conilon. A gente também fez um processo de fermentação no ano passado e depois disso até ganhou um prêmio lá de qualidade da região do extremo sul da Bahia, que é onde eu tô, que é perto ali do norte do Espírito Santo, né? Mas não é Espírito Santo. Uhum. E realmente o processo de fermentação mudou muito o sensorial do Conilon. A gente conseguiu extrair muito mais doçura e sabores super exóticos por meio da fermentação. Assim. Então, Sim. eu acho que é um grande progresso também que está acontecendo de pouco tempo para cá. Eu percebo esse mercado dos cafés especiais andando a passos largos, assim. Sim. Eu estou assim meio que no front, vamos dizer assim, né? Eu percebo como as pessoas têm feito perguntas e se interessado e o quanto todo mundo está buscando mais informações sobre esse setor. Isso me deixa muito feliz. Imagina a diferença que você vê trabalhando com café de 15 anos para cá, né? Quando você ia imaginar que a gente fosse estar
chegando em conceitos parecidos com o do vinho, né? Sim, Paula, é inimaginável. Quando a gente começou lá atrás, a gente não imaginava que ia chegar num nível tão alto de desenvolvimento, porque toda a cadeia está se desenvolvendo, né? Então, o produtor está imprimindo muitos novos processos na produção, as cafeterias, né, com os métodos de preparo, os torrefadores evoluindo. Então, é uma evolução de toda a cadeia, né? É uma evolução conjunta mesmo, e o consumidor, né? E o consumidor buscando também entender melhor do preparo, da história que tem por trás, né? Da qualidade, dos métodos que existem para preparo. Então, é muito bacana a gente poder viver essa fase de transição do que era considerado um produto apenas uma commodity e passar hoje para um produto de alto valor agregado, né? Assim, não só valor financeiro, mas um valor econômico, um valor de qualidade mesmo, um valor qualitativo, né? Um valor que você sente no paladar e sente nas embalagens, enfim, toda a cadeia evoluiu muito. Então, só te explorando mais um pouquinho, para falar um pouco que é aonde a gente gostaria de chegar do nível de conhecimento do consumidor, assim como ele conhece o Cabernet Sauvignon ou o Merlot do vinho, né? Alguém perguntou o que é o Bourbon amarelo. Por exemplo, o Bourbon amarelo é uma variedade super valorizada, né? Por quê? Olha, o Bourbon, ele é uma variedade que tem um perfil sensorial diferente, né? Uma qualidade diferente, que atinge pontuações maiores, né? Ele é uma variedade desenvolvida pelo IAC, né? Instituto Agronômico de Campinas, e hoje ela produz no Brasil inteiro. Tem o Bourbon amarelo e o Bourbon vermelho também. Ela é uma planta menos resistente, né? Ou seja, uma planta mais exigente, mais suscetível a algumas doenças, porém, a menor resistência dela resulta em qualidade, né? Ela produz um pouco menos também, mas isso resulta em qualidade. Então, ela se tornou uma variedade conhecida mundo afora. E hoje, Paulo, a gente tem tido outros exemplos que têm seguido esse caminho da Bourbon. Aqui no Cerrado Mineiro, até o Paulo citou aí nos comentários, eu particularmente tenho gostado muito da Paraíso, né, que é uma variedade da Ipamig, é uma variedade também do fruto amarelo. Nós temos 7 edições do Prêmio Região do Cerrado Mineiro, que elege os melhores cafés aqui da região. Nós tivemos várias vezes o Paraíso presente, né, entre as melhores cultivares, né? É um ótimo exemplo também a Paraíso. Hoje o Catiguá também é uma variedade que tem dado muito bem aqui no Cerrado, nas regiões mais altas, né, com altitude mais elevada. O Catiguá dá uma bebida fantástica. Ela está sendo usada também lá na Costa Rica, e é uma variedade que foi desenvolvida aqui em Patrocínio, aqui na fazenda da Epamig, né, o Tunico, que é um melhorista, né, um trabalho com melhoramento genético, o pesquisador Tunico desenvolveu essa variedade. Então, o universo hoje de variedades, como você falou assim, eu queria, né, que um consumidor chegasse e pedisse um Cabernet Sauvignon. Nós estamos nesse caminho, Paulo, não tenho dúvida nenhuma que muita gente fala, tá tornando o café mais chato, quer elitizar, quer... Não, eu acho que tem espaço para tudo, sabe, Paulo? Assim como você vai na gôndola do supermercado e encontra um vinho, eu vou falar um nome aqui que é um nome que o pessoal conhece, vinho Chapinha, né? O vinho Chapinha é um vinho que você vai pagar, sei lá, R$6, R$7. Ok, tudo bem. Qual o problema de tomar um Chapinha? E qual o problema de tomar um vinho mais sofisticado, um vinho mais de um valor agregado maior, para quem tem essa condição? Então, a qualidade ela serve para todos, né? Hoje para quem quer consumir um café de qualidade e quer pagar um preço menor, você já encontra esse produto na gôndola também, né? Hoje já tem disponível no grande varejo, as grandes marcas de café estão colocando cafés de altíssima, de uma boa qualidade e um bom preço. Porque eu também não vou tomar um Brunello todo dia, né? Imagina chegar na sua casa, eu vou abrir um Brunello de segunda a sexta. Não tem condições, né? Um Brunello custa aqui no Brasil R$300, R$400 a garrafa. Então, no dia a dia, isso é legal no café também.
Eu particularmente, no meu dia a dia, eu acordo bem cedo, né? Eu acordo bem cedo, aí eu vou moer meu café, eu moo meu café todo dia. Então, eu quero tomar, no meu dia a dia, ao acordar, um café chocolatão, básico. Eu quero tomar um café chocolate para me acordar. Faço uma caneca desse tamanho e tomo um café para me acordar. No fim de semana, que eu estou com mais tempo, aí eu pego, lá, eu tenho meus métodos de preparo e tenho sempre cafés aqui do Cerrado de outras origens. E aí eu vou fazer uma brincadeira, né? Eu acordo no sábado, no domingo, que eu estou em casa, eu vou com mais tempo, né? Eu pego a minha Chemex, que é um método, né, de preparo, eu pego a minha Aeropress, eu pego a minha Rario, vou moer aquele café com mais calma, vou coar ele bem lentamente, fazer uma caneca, ler sobre aquele produto. Aí eu estou fazendo um ritual, né? Aí eu quero um café mais exótico. Aí eu quero buscar experiência sensorial, né? Eu quero buscar eu quero buscar prazer, né? Eu quero buscar notas sensoriais, né? Aí eu vou, faço o meu history, posto na rede social, né? Faço uma brincadeira. Então é super legal isso. Ou então recebo um grupo de amigos. Outra coisa que eu gosto de fazer, quem quiser no meu Instagram vai ver lá. Às vezes eu vou para o meio da natureza aqui, aqui tem a Lagoa do Chapadão de Ferro aqui em Patrocínio. Vou fazer um café na beira da lagoa, né? Chamo amigos que não tem nada a ver com café, amigo que é empresário, médico, enfim, qualquer coisa. E levo eles para conhecer um pouco da natureza da região e fazer um café no meio da natureza, né? Então, isso é o café hoje, o nível que ele chegou, né? Isso é Outro valorização, paralelo que a certo, gente Paulo? faz Não com é? vinho, né? O vinho, né? O vinho você faz também, pô. Você acha que eu tenho Você condição vai de tomar tomar? um Brunello de Montalcino, você vai sentar, você vai tomar com calma, você vai degustar. Só que eu acho que a grande diferença nisso, a grande diferença disso, né, é que no café, você com R$ 20 a mais, que seja assim, você consegue um café excelente. Com vinho, você precisa, para ter uma experiência sensorial como essa, um pouco mais exótica, você precisa gastar muito mais, né? Então, as pessoas deveriam ter mais esse costume de valorizar as experiências sensoriais com café, que são tão ricas quanto as do vinho, né? Sem dúvida, Paulo. São rituais, né? Assim, quando você chega no nível de que a bebida se torna uma coisa que é ritualística, né? Assim, que é uma coisa que tem um prazer, que você fica no automatismo, né? Ah, tomando café para fazer boca de pito. Né? Pra o quê? É que tem o pessoal que toma café para fazer boca de pito, né? Para Boca de fumar. pito? Boca Aqui de em Minas a gente pito para fala. fumar. Ah, entendi. Coisas da roça aí, entendi. Não, Entendi. assim, eu tô falando que assim, aqui ainda tinha essa coisa, né? Então, não, o café ele é uma coisa que você pode reunir amigos, família e contar a história através do café, né? Uma vez eu conheci um empresário em Uberlândia, um grande empresário em Uberlândia, ele estava numa rodada de negócio lá, eu estava lá servindo café, aí ele pegou e falou, te contar um negócio, eu tenho uma máquina de café dentro da minha sala, eu nunca fechei um negócio que eu não abrisse com uma xícara de café, né? Eu tenho um ótimo café no meu escritório, então eu vou lá, convido meu cliente, antes de falar de negócio, eu sirvo um café para ele, conto a história daquele café, isso já cria uma atmosfera, né, ali entre as pessoas e depois eu vou falar de negócio. Então, o café, ele também cria essa atmosfera, né? Assim, E é muito comum, por exemplo, a outra coisa, vou tocar num ponto legal que eu também acho que tem similaridade entre café e vinho. Acho o máximo carta de café, né? Assim como tem carta de vinhos, algumas cafeterias e até alguns restaurantes já têm cartas de cafés. E muitas vezes o restaurante presta atenção em tudo. Na entrada, no prato principal, no vinho que vai harmonizar e tal, nananã, e caga tudo no final com café, que é o gosto que o cliente leva para casa. Eu acho isso uma coisa, assim, tão sem noção. Assim como tem a carta de vinhos, é muito legal ter a carta de cafés. E é muito comum também você ter um sommelier que vai te explicar. Ah, esse vinho aqui, esse Brunello, ele vem de Montalcino, ele é produzido dessa forma, as uvas são colhidas à noite, na lua cheia, é uma família que tem 100 anos de tradição, que está na quinta geração ali de produtores. Sei lá, toda essa história que eu estou contando, ela também é válida para o café. Assim
as histórias por trás da xícara do café também são interessantíssimas. Mas o Brasil, que é o maior produtor de café do mundo, como a gente começou essa live falando, muita gente já entrou, já saiu hoje, Dia Mundial do Café. Enfim, aqui a gente não tem esse costume de contar a história quando está servindo a xícara. Então, se você vai fechar um negócio, se alguém vem aqui em casa tomar um café, quando eu servir, eu vou dizer, ó, esse café aqui é da Quinta dos Guimarães, vou mostrar foto, porque eu já fui lá, porque eu conheço o produtor, ele tem um sabor exótico, meio lixia, e etc e tal. A experiência fica muito mais interessante, né? Então, estamos aqui para isso, para tentar valorizar esses hábitos, né? Eu vim colocar a bateria está acabando, vim colocar... Paula, olha, você tocou num ponto que dá outra live, a questão da carta, né? É incrível como que o café não entrou na gastronomia ainda, né, Paulo? Não entrou, né? O chefe de cozinha, pouquíssimos chefes de cozinha entendem de café, né? E você vê que, assim, o café é aquilo que fecha a sua alimentação, né? O que fecha um bom jantar. Então, enquanto nós... Né, outro passo que eu falei muito da parte de varejo, né? Do espaço que a gente tem que conquistar na gôndola, mas nós temos um espaço também super importante para ser conquistado nos restaurantes, nas cartas, né? Porque o que acontece, Paula? Eu já percebi que os donos de restaurante, eles não querem investir, por exemplo, tem que contratar um barista, vai sair caro, né? Então, e ele quer também automatizar o processo de servir o café, né? Ele quer... você finalizou uma refeição, você toma um expresso aí e resolve a sua vida, né? Então, já está acontecendo, né? Em São Paulo tem alguns lugares já que você... o futuro refeitório, futuro... Bom, tem um restaurante bacana em São Paulo que já casou com café filtrado, né? O cara serve um café filtrado na sua frente, na sua mesa ali. Acho que é Futuro Refeitório que chama. Tem o lá da Venda, né? Também, fica na Vila Mariana. Então, assim, tem que... o café é fundamental que ele entre também nos restaurantes. E aí eu vejo que uma maneira de que isso possa acontecer também, os sommeliers podem ajudar muito, né? O sommelier de vinho, passar também a entender de café, para que ele possa vender esse café também, né? Assim como ele vende um vinho para você, né? Te oferece um vinho, oferecer um café, né? Então... Se eu comi uma carne, eu tenho um perfil sensorial de café que vai finalizar essa carne. Se eu comi uma massa, mesma coisa. Se eu comi um peixe, mesma coisa. Eu tenho um café diferente para cada tipo de prato desse. Então, é um outro passo, sem dúvida, que assim, ele é essencial, né, para a gente poder... Muitas vezes um café que harmoniza com a sobremesa, né? Também tem isso. Ou se você for comer uma sobremesa, um café que vai harmonizar com a sua sobremesa, sem dúvida alguma. Porque muitas das vezes o café é a sobremesa, né? Então acho que, mas sem dúvida, a sobremesa também pode... Aí tem uma afinidade que eu não vou entrar nessa praia, que não é a minha, mas tem pessoas aí como Paula do Gueroff, que é a barista aqui do Cerrado Mineiro, que entende muito essa área de harmonização. Então, tudo isso são trabalhos para serem feitos, né? Eu vi que o Naimeg, um produtor aqui da região, perguntou também, interessante, se a questão da pontuação, né, vocês veem o consumidor identificar pela pontuação, pelo perfil ou pela variedade. Olha, particularmente, eu tenho um pouco de resistência com a questão da pontuação. Eu acho que, assim, a pontuação ela é importante, mas para o grande consumidor, o grande público consumidor, ele não consegue entender essa linguagem da pontuação. É uma coisa mais técnica, né, que fica mais para quem é da cadeia mesmo. Mas a gente vê também pontuação no vinho, por exemplo. Aí que eu vou entrar. Que você vê um vinho 92 pontos. Você vê um café... Aí que eu vou te falar, Paulo, o que acontece? Quando você vê um vinho, né, Robert Parker, 90 pontos. Quem que é o Robert Parker? É a maior autoridade do mundo do vinho, né? Enquanto ele se auto-intitula o advogado do vinho, né? Então, quando o Robert Parker pontua um vinho 90 pontos, quem é do meio valoriza muito aquela pontuação. Mas o que eu vejo, Paulo, é que é para quem é mais técnico, sabe?
Eu participo de uma confraria de vinho aqui, tem, sei lá, deve ter 6, 7 anos que eu tenho uma confraria de vinho aqui, que se reúne mensalmente, e nós nunca compramos vinho por causa da pontuação, entendeu? É mais um fator, né? Então, o Jorge Naimeg perguntando, eu acredito que o perfil sensorial eu acho interessante. Eu acho que isso mas um perfil sensorial resumido, né? Não pode ser aquela salada de fruta, né? Mas se você coloca lá notas básicas de chocolate, caramelo, algum tipo de fruta, floral, etc., o consumidor se liga a isso, né? Ele vai lembrar de um sabor que ele se identifica, né? E a variedade, eu acredito que também para esse consumidor que já está aí frequentando cafeterias de terceira onda, ele já começa a se ligar em variedades também, né? Ele já começa a identificar o bourbon amarelo, né, o paraíso, enfim, essas variedades, o geisha, né? Olha o sucesso que virou o geisha, né? Também o geisha é um fenômeno global de reconhecimento pela variedade, né? Achei legal, o Bento comentou também aqui, ó, estamos fazendo com o Conilon o que fizeram com o Taná, né? Eu acho que são caminhos super inteligentes de serem seguidos, porque você atribui valor através do processo de produção, né? Isso valoriza muito. Quando você fala em Taná, você lembra de onde? Uruguai, né? Quando você fala Malbec, o Malbec nasceu na França, né? É uma variedade que nasceu na França. Mas ninguém busca, né? Assim, a maioria das pessoas busca Malbec da Argentina, né? O Syrah se deu super bem no Chile, né? E também aí você tem o Pinot Noir no Napa Valley, que vai super bem. Então, e o café, né? O que a gente pode agregar de vinificação de variedades que são exclusivas aqui do Brasil ou exclusivas de regiões? Isso é super possível de fazer e o consumidor, ele é sedento por isso, né? O consumidor, ele gosta de consumir informação também. Claro, história, principalmente storytelling, né? Agora, você sabe uma dúvida que eu tenho, Juliana? Isso é uma dúvida que eu tenho. Às vezes eu acho que diferentes regiões, indicações geográficas que a gente tem, ou então em processo de conseguir, tem uma característica sensorial, né? Sei lá, eu posso estar errado, me corrija. Mas a Mogiana tem um perfil mais chocolate, o Caparaó tem um perfil mais frutado. Vamos botar assim. Só que a questão do café é tão complexa, porque você tem a variedade, você pode ter um café que é natural ou um café que é cereja descascado, que a gente nem falou sobre isso também, que é uma coisa que eu vejo que consumidores da Austrália, do Japão, de Londres, já entendem também, né? Que você pode dar diferentes perfis sensoriais. Depois você tem a fermentação e depois que sai da tua fazenda você ainda pode ter diferentes perfis de torra e também na extração a coisa ainda muda um pouco, né? Então, você acha que o café talvez seja um pouco mais complexo nesse sentido para você categorizar os perfis sensoriais em relação aos diferentes terroirs? Às vezes eu mesma tenho essa dúvida. Sim, Paula, porque aí entra a influência da torra, né? Então hoje Mas não só na torra, tanta coisa acontece dentro da fazenda do cara também. Não, eu vou dizer o seguinte para você. O primeiro impacto, né, da qualidade do produto é o terroir, né? Então, o vinho, né, ele alcançou esse nível de sofisticação, de ciência, de tecnologia, porque ele entende bem o terroir e adapta variedade, processo para cada tipo de terroir, né? Então, é o que a gente está fazendo também no Cerrado Mineiro, né? Esse estudo de variedades por micro-regiões, a gente também quer chegar nesse nível, né? De identificar as melhores variedades para cada tipo de solo, de microclima, etc. Então, primeiro, você tem o terroir, o local, né? O tipo de solo, o relevo que você vai produzir. A variedade entra na sequência, né? Qual material genético que eu vou produzir, qual tipo de qualidade eu vou obter com essa variedade. Aí entra toda a parte de nutrição da planta que você vai fazer, também pesa muito, né? Se faltar algum tipo de nutriente, o potássio que forma açúcares, se isso faltar, isso também vai resultar numa diferença de sabor. E também, aí depois você entra com todo o processo de pós-colheita, né?
Então, se eu vou secar esse café de forma natural, se eu vou descascar, se eu vou lavar, se eu vou fermentar. Para quem não sabe, o natural é com casca ou cerejas descascadas sem casca, né? Só não sei, para a gente vai acompanhando. Exato, isso Isso mesmo. tudo Então, também contribui. Esse pós-colheita também contribui para diferentes perfis que esse café vai ter, né? Mas mesmo assim ele vai ter um padrão por conta da micro-região? isso tudo vai influenciar no pacote de qualidade que você vai ter. Mas os cafés de uma mesma região, Paula, eles têm uma tendência de seguir um perfil sensorial, sem dúvida nenhuma, porque você tem fatores predominantes, né, que estão exercendo a sua força para essa produção. Então você tem o solo, né? Muita gente esquece do solo nesse momento. O solo é fundamental, o solo é a base da planta, é o solo, é de onde ela tira o nutriente dela. Então, se eu tenho um tipo de solo aqui, um tipo de solo aí lá no Espírito Santo, é óbvio que eu vou ter um resultado diferente. Então, depois, a altitude, né? Aqui em Patrocínio, no município que eu moro, a gente tem lavouras aqui a 900 metros e tem lavoura a 1.250 metros, né, no mesmo município. É claro que eu tenho uma diferença sensorial, porque o café que está na altitude menor amadurece mais cedo que o que está na altitude maior, né? Por causa da temperatura, por causa de fatores de temperatura principalmente. Então, o terroir ele tem uma porcentagem muito alta, Paula, no que vai resultar a bebida. Tá? Isso não tem dúvida nenhuma. Isso o mundo do vinho já está bem consolidado, né? E nós no café agora, à medida que a gente avançar, conhecendo mais de variedade, de processo, de fermentação, de secagem, a gente consegue dominar melhor o terroir. Aí que Entendi tá, agora, entendi. aí que Muito tá a bom. diferença. Entendi, muito bom. Muito bom. E assim você caminha cada vez mais para uma padronização e valorização daquela região que vai estar intimamente ligada àquele perfil sensorial, né? Não é isso? Essa é a busca? Sim, a gente obtém uma uniformidade, a região passa a ser reconhecida pelo perfil sensorial que ela tem, que ela possui, a denominação de origem ajuda nisso. E aí, Paulo, também entra um fator muito importante que é o desenvolvimento também individual de cada produtor, né? Porque é natural, nós estamos aqui numa região de cerca de 4.500 produtores. É natural que alguns produtores busquem mais conhecimento que os outros, né? Então, alguns produtores estão estudando mais. Então, esse produtor ele consegue também características sensoriais que, de repente, outros não vão conseguir porque não estão usando tecnologias ou processos como aquele produtor está usando, tá? Isso também pode acontecer e é importante que isso aconteça também porque gera uma riqueza de sabores para a região, né? Aí você começa a ter produtores que se destacam, que ganham concursos, né, que evoluem. Isso também traz notoriedade para a região, né? Quando o Gabriel Nunes, por exemplo, que você conhece, já teve lá, ganhou o Cup of Excellence, foi uma quebra de paradigma muito grande, porque o Gabriel está numa fazenda de 900 e poucos metros de altitude, então ele conseguiu produzir um café de 92 pontos, num processo de dupla fermentação. Por quê? Porque ele imprimiu conhecimento naquela produção dele, né? Pode ter um produtor que é vizinho dele, plantando a mesma variedade, mas fazendo um processo diferente e não atingindo o mesmo resultado que ele atingiu, né? Aí entra o mérito de cada um, né? O que o Bento e o Lucas fazem lá no Espírito Santo, na região deles, é mérito deles, né? Eles estão conseguindo produzir um conilon fermentado de altíssima qualidade, por quê? Porque eles estudaram para isso, né? Então, assim como no vinho, né? Produtores de uma mesma região, alguns são mais valorizados do que outros. Porém, existem Exatamente. regiões tão excelentes para o vinho, assim como regiões tão excelentes para o café, que é muito difícil que você não tenha um café de qualidade ali dentro daquele microclima perfeito para o desenvolvimento da fruta, né? Seja do café ou da uva. Mais ou menos por aí, né? Sim. Dentro da mesma região, o
que vai diferenciar é a tecnologia que vai ser aplicada. Então, a gente compra Brunello de 20 euros e Brunello de 1.000 euros. O que difere de um para outro, né? A fama que cada produtor conseguiu atingir, o nível de qualidade que cada produtor conseguiu atingir, né? A região nivela para Pra cima, né? cima. Nivela todo mundo, nivela para cima, mas é natural que vai ter os destaques, né? Dentro daquela região. Todo negócio isso acontece, né? E então é uma riqueza muito grande que a gente explora quando a gente começa a entrar nesse universo aí de terroir, de regiões, e você entende mais do produto, né? Você vai na vinícola, você conhece, muitas vezes eles vão te mostrar um pedaço da rocha que gerou o solo, né? Aí você começa a entender por que aquele vinho tem aquela característica, porque ele foi produzido num tipo de solo diferenciado, né? Então é muito rico, a gente pode muito seguir isso no café para explorar o café, o turismo no café, né? Para explorar a valorização do nosso produto, a comunicação, né? Acho que esse é um caminho que a gente está acontecendo aqui no Brasil. Show de bola, Juliano, e vocês estão contribuindo demais para isso. Muito obrigada pela aula. Realmente é um assunto extenso, complexo, mas foi muito esclarecedor. Hoje a gente falou mais desse lado. Ó, essa semana eu estou intensa aqui nas lives, porque ontem eu conversei com o Léo, que é um barista, e a gente falou mais sobre como melhorar o seu café em casa, na ponta. Eu acho que o seu ponto aí é mais falar sobre terroir, sobre todo esse trabalho que vocês fazem da porteira para dentro e também da porteira para fora, promovendo esses cafés, ajudando a contar a história e a valorizar a origem. E amanhã eu converso com Pura Cafeína, Gisele Coutinho, conhece? De São Paulo? Eu não conheço pessoalmente a Gisele, mas conheço o trabalho, sigo, né? Trabalho. E aí E muito, a muito bacana. gente vai entrar mais nessa questão da diferença entre gosto e sabor no café, que muita gente confunde. E a gente vai falar também sobre como você consegue identificar esses sabores no café. Então, fica né? Talvez a galera vai cada vez mais aprendendo em todas as pontas, todo mundo que está em todos os processos para entender melhor esse mundo complexo do café nessa semana que a gente está comemorando o Dia Mundial do Café. E você foi muito esclarecedor tudo que você falou aí do trabalho que vocês têm feito aí no Cerrado Mineiro. Espero visitá-los aí semestre que vem, quando toda essa loucura passar, viu? Paula, vai ser super, super bem-vinda e, né, a gente te aguarda aqui, então vamos acompanhar as suas lives aí, sem dúvidas, e é isso, a gente está sempre à disposição. É um prazer falar para vocês, né, para esse público que você atinge, que é o público consumidor também. Então é isso, foi muito bom, foi muito rico a live. Beleza, Obrigado pela beleza. Então, oportunidade, o amanhã pessoal da Oi? Actuale também, gestão e agronegócio da Actuale, o César, a Aline, que propiciaram aí o convite, né? A gente agradece muito também. E aí, Tiagão, você é meu ídolo, cara. Tá aí o Thiago. Ó, daqui a pouco, gente, publicamos no nosso Instagram agora lá, Paulo, em primeira mão, um dos galãs aqui que a gente tem no Cerrado Mineiro, que a gente tem produtores galã também aqui, né? Ah, sim. Eu sou doida para ir lá também conhecer a Barinas. O Thiago é um dos galãs e ele está estreando com a gente um filme, um clipe, né? Que nós estamos lançando hoje esse videoclipe com uma música que o Anderson Martins, que é um violeiro do interior aqui de Minas, compôs para homenagear os cafeicultores do Cerrado. Então convido todos vocês a ir no Instagram do Cerrado Mineiro e conhecer esse videoclipe aí em primeira mão. Ficou lindo, é na Fazenda Barinas, né, que foi filmado. É uma música emocionante. Vão lá para vocês conferir. E eu não vou esquecer, hein, do café que você falou que você ia mandar para mim para poder sortear aqui para a galera. Não, vai chegar em breve para você aí, né, o melhor café do Cerrado Mineiro da safra 19/20. O café que foi vendido a R$ 20.000 a saca, né? Então vai chegar em breve para você poder provar aí. Ó, que maravilha! Vou sortear esse café para vocês, hein? Então acompanhem aqui. Caramba, não sabia que ele tinha sido avaliado nisso tudo. A gente fez um leilão ao vivo, né?
Legal. no prêmio e conseguimos chegar nesse valor aí, foi muito legal. Para um concurso regional, né? A gente ficou bem feliz com esse resultado aí. É um café espetacular, um café de 90 pontos, produzido aqui pelo Jorge Naimeg, na micro-região do Pântano, é uma região diferenciada aqui no Cerrado Mineiro. Então é um café espetacular. Vou Ele vai mandar, mandar dois, ele vai mandar dois vou mandar dois. para sortear para a galera. Isso. Boa, boa. Beleza, É isso Juliana. mesmo. Amanhã eu tô de volta aqui, hein, galera? Às 6 da tarde, falando sobre análise sensorial do café. Juliano, obrigada. Foram quase 2 lives seguidas. Agora Obrigado. pode descansar aí. Beijo, querido. Obrigada. Beijo, tchau.